Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, se prevenindo, cada um em casa, fazendo a sua parte, não é isso? E logo, logo, se Deus quiser, vamos estar todos unidos novamente. Pessoal, essa apostila vai mudar um pouco das apostilas anteriores, por quê? Se vocês observarem, essa apostila ela foi separada por semana. Como vai acontecer isso? Cada semana a gente vai estudar um tipo de conteúdo ou um conteúdo diferente. Só que como funciona? De segunda a sexta da determinada semana, vocês vão ter um conteúdo relacionado à matéria, obviamente, tá certo? Como nós já temos os horários todos ajeitados, daí como ficou a língua portuguesa? Nessa primeira semana, que começa hoje, aí valendo do dia 13 até o dia 17, a gente vai estudar substantivos e os adjetivos, tá certo? Não venham perguntar, ai, eu já tô no conteúdo tal da segunda semana ou da terceira semana. Não adianta. Essa apostila a gente vai estudar por semana. Então presta muita atenção, foca em cada semana, faz os exercícios com calma. Se tiver dúvida, vem, pergunta, tá bom? Que eu tô aqui para isso. Então essa primeira semana, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar os substantivos, como eles se classificam e os adjetivos, tá certo? Os substantivos nada mais é que ele nomeia todos os seres, não é isso? Como você já sabe, vocês já devem ter estudado isso no quinto ano, a gente só vai aprofundar um pouco e colocar alguns tipos de substantivos que vocês ainda não estudaram, tá certo? Daí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, ó. Vamos observar aqui esses exemplos. Eu coloquei casa, menino, bola, árvore, gato, cão. Esses elementos são chamados de substantivos, pois eles nomeiam seres como animais, objetos, pessoas, lugares, ruas, países, tudo isso. Então a gente sabe que tudo que nomeia os seres é chamado de substantivo. Só que os substantivos, eles têm a sua própria classificação, ou seja, cada tipo de substantivo ele identifica um determinado ser em particular, tá certo? Vamos ver então. Nós temos os substantivos comuns, os próprios, os concretos, os abstratos, os coletivos, os primitivos e os derivados. Porém, ainda tem o substantivo composto, que eu não citei aqui, não coloquei, porque logo depois vocês vão estudar esse tipo de substantivo composto, mas eu vou falar um pouco sobre ele, tá bom? Vamos ver aí sobre os substantivos comuns. O que são eles? O que eles indicam? Indicam seres de uma mesma espécie. Mas como isso? Daí eu coloquei os exemplos aí. Livro, mesa, carro, bola, borracha, lápis. Tudo isso é substantivo comum. E os substantivos próprios são aqueles que nomeiam seres de um modo particular, como o nosso próprio nome, as ruas, as avenidas, cidades, estados, países, entre outros. Daí eu também coloquei os exemplos aí, ó. Rio de Janeiro, Pedro, Praça dos Três Poderes, Palácio das Esmeraldas. Se eu colocar aí Maria, João, Yasmin, Tiago, tudo isso aí é substantivo próprio. E os substantivos concretos. Os concretos, vamos lá então. São aqueles que possuem existência de modo independente, não necessitando de outros para existirem. Então, esses daí são os concretos, eles não dependem de outra pessoa para existir, tá certo? Aí eu coloquei o mar, o box, a escola, pássaro, a floresta, tudo isso aí é substantivo concreto. E os substantivos abstratos, eles dependem de outros seres para que eles possam existir. Daí eu coloquei amor, bondade, perdão, felicidade, tudo isso aí é o substantivo abstrato, porque ele depende de outro ser para existir.
E os substantivos primitivos? Esses daí, eles não derivam de nenhuma outra palavra da nossa língua portuguesa. Ou seja, ele é o próprio radical, ele é a própria palavra, ele não deriva de nenhuma outra, como terra, folha, ferro. E os substantivos derivados? Esses aí formam-se através de palavras já existentes. Daí eu coloquei, para entendermos melhor, citaremos os exemplos acima, seguidos de seus derivados. Lembra que os primitivos, eles não derivam. Já os derivados, eles precisam de outras palavras que já existam. Aí eu coloquei terra, derivado de terra, terreiro, folha, derivado de folha, folhagem, ferro, derivado de ferro, ferradura. Daí eu coloquei substantivos coletivos, são aqueles que indicam um conjunto de elementos de uma mesma espécie. Se eu falo cardume, feixe, constelação, ramalhete, a gente sabe que ramalhete é o quê? De flores, constelação, de estrelas, tá certo? Outra coisa, gente, outro substantivo aí que eu não coloquei, mas eu vou comentar ele com vocês, é o substantivo composto. E o que é o substantivo composto? É aquele que é formado por mais de um radical, ou seja, mais de uma palavrinha, pessoal. Ele precisa de mais de uma palavra. Ele pode vir com 2 palavras ou com 3 palavras. Esse daí será chamado de substantivo composto. Um exemplo: couve-flor, beija-flor, pé de moleque, guarda-chuva, passatempo, erva doce, bem-te-vi. Todos esses exemplos que eu falei para vocês, esses daí são substantivo composto. Por quê? Porque ele tem mais de um radical, ou seja, tem mais de uma palavra, tá bem? Agora vamos pular aqui um pouquinho para os adjetivos. E o que será que são adjetivos? Meu Deus, que palavra um pouco diferente, né? Mas nada mais que as nossas qualidades e os defeitos que nós temos. Ou seja, adjetivos são qualidades e defeitos que uma pessoa pode ter. Exemplo: feio, chato, estranho, gordo, magro, alto, lindo, bonito. Tudo isso aí são adjetivos. Eu coloquei uma frase aí para vocês terem mais ou menos noção. Ó. O professor Rafael é lindo. Nós temos aqui o professor Rafael, que é o substantivo. Rafael aqui é o substantivo próprio. E lindo é o adjetivo. Por quê? Porque lindo é a qualidade que o professor Rafael é. Então, logo, o lindo será um adjetivo. Viu como é simples? Se eu falo assim, Marieta é uma menina muito estudiosa. Eu tenho Marieta, que é um substantivo, e tenho estudiosa, que logo será um adjetivo. Por quê? Porque está dando uma característica para ela, uma qualidade para ela que ela tem de ser muito estudiosa, tá certo? Daí, pessoal, eu coloquei aqui 6 questõezinhas para vocês. Eu vou falar o que vocês vão ter que fazer nessas questões, tá certo? Observando bem o resuminho que eu coloquei aqui pra vocês, que eu tô falando aqui pra vocês, tá certo? Daí eu vou explicar agora sobre as atividades, tá bom?